Fala galera, tudo bom com vocês? Então, a gente vai nesse vídeo resolver algumas questões de função, tá? Função afim e uma questão de função quadrática, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a resolver essas questões sem mais demoras, né? Vamos lá. Gente, eu separei para vocês algumas questões aqui, tá certo? E aí vamos dar uma olhadinha aí nessas questões, tá massa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vê. Então a primeira questão é essa aqui, tá? A primeira questão é essa aqui, ó. É uma questão de função afim, né? Tá ligado? Ah, jura? Serviços, cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é de R$40. O valor da visita é de R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P, é o nosso Y, é a nossa função, em função das horas H, que é o nosso X, tá? Necessárias à execução do serviço então ele quer a função, beleza? Questão clássica de função afim. Então, para resolver essa questão, o que é que a gente precisa entender? O que é que a gente precisa visualizar? A gente precisa visualizar que ele dá dois valores. O valor da visita, R$40. Esse valor é a taxa fixa na função afim. Vamos lembrar aqui, meu povo, vamos lembrar aqui, galera, que é o seguinte, né? Na função afim, a gente vai ter y igual a ax mais b. O b é o valor fixo, ou valor inicial, ou taxa fixa. O a é a taxa de variação. Nesse caso, R$40 é a taxa fixa. Então já posso afirmar que b vale quanto, galera? B vale 40. R$20 é o valor cobrado pela hora de serviço. O valor da hora para a realização do serviço é R$20. Então R$20 é a taxa de variação. É o A. A é igual a R$20. Então como é que eu posso escrever minha função, galera? Y igual a 20x mais 40, que é o valor de B. Ou f de x igual a 20x mais 40. Ou ainda, nesse caso, P, que é o y, é a função, igual a 20h, que é o x, o número de horas, mais 40. Tá? Por isso a resposta fica sendo letra D de dado. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aí na próxima questão. Que é a nossa questão 2. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão, que é a questão 2. E a gente tem o seguinte: sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$4,60, R$4,60 é o B da função, taxa fixa. E o quilômetro rodado, 96 centavos, então 0,96 vai ser o A da função, taxa de variação. A distância percorrida pelo passageiro que pagou R$19 para ir da sua cidade, da sua casa ao shopping é... Então vamos lá, vamos voltar então aqui para essa questão 2 e aí deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer, tá certo? Bom, claro que para resolver essa questão a gente não precisa necessariamente usar conhecimento de função. A gente pode resolver essa questão fazendo cálculos de matemática básica, tá? Mas eu vou escrever a função para a gente estudar, para a gente aprender, tá? Então a minha função ela é uma função afim.
ela é uma função do tipo y igual a x mais b, onde o b é a taxa fixa e o a é a taxa de variação. Então eu vou ficar com y igual a 0,96x mais b, que é a taxa fixa, R$ 4,60, 4,6, tá? Bom, ele pergunta qual é a distância percorrida. A distância percorrida é o x da função. Quando uma pessoa paga R$19, 19 é o y. Então eu vou colocar 19 no lugar de y igual a 0,96x mais 4,6 e vou resolver a equação. Passa o 4,6 para o outro lado, vou ficar com 19 menos 4,6 igual a 0,96x. Então 0,96x igual a 14,4. Beleza? Portanto, o valor de x vai ser 14,4 dividido por 0,96. Minha gente, duas casas decimais o número de baixo tem. Então, para eliminar as casas decimais, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 100. Dessa maneira, eu vou ficar com 1440 sobre 96, tá? Ou seja, x igual a 15. 15 quilômetros é a resposta, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram lá no meu Insta, tá? No meu direct, e pergunta para mim, letra C é a resposta, beleza? Vamos lá. Vamos passar então para a questão 3. O que é que a questão 3 está falando para a gente, galera? Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Então, a partir desse momento, ela cresce de forma linear. Ou seja, o b da função é o 20. 20 é o b da função, é o valor inicial, tá? Então, já vou anotar isso aqui, ó. B é igual a 20. 20 é o valor inicial. Ele continua dizendo o que para a gente? A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Então, 2,5 é o a da função. E o x é o número de dias. Tá massa? Assim é possível descrever essa situação, uma função, tal. Então, a função é y igual a ax mais b. Ax mais b. Função afim. O crescimento é linear, é uma reta, função afim. Então, y vai ser igual a... O valor de a é a taxa de crescimento, 2,5 centímetros por dia. Então, 2,5x mais b, que é o valor inicial, 20. Está aí a resposta. Essa é a função. 2,5x mais 20. Letra B. Ah, Borba, mas não tem y e não tem x aí na resposta. Bom, não tem porque o h é o nosso y e o d é o nosso x. Massa? Vamos ver aí a questão 4, o que é que ela mostra pra gente. O uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum no cotidiano, é o Uber, né? O Uber. Supõe-se que para um valor fixo, Peraí que eu me perdi aqui. Supõe-se que para calcular o valor da viagem, tá? Em um aplicativo, há um valor fixo mais um total de R$ 1,40 por quilômetro rodado. Sabendo que um cliente pagou R$ 15,60 ao final da viagem, a quantidade de quilômetros rodados foi de 8 quilômetros. Então o valor fixo da viagem foi de... Bom, aqui a questão fornece para a gente o seguinte. A questão fornece para a gente o valor fixo mais um total. É uma função afim. Então é uma função do tipo y, deixa eu pegar aqui um azul, do tipo y igual a x mais b. E aí ele vai dizer no problema, ele vai acompanhar, dizer no problema, que o seguinte, sabendo que um cliente
pagou R$ 15,60 ao final da viagem, ou seja, Y vale 15,6, a quantidade de quilômetros rodados e a quantidade de quilômetros rodados foi de 8 quilômetros, B vale 8. Então o valor fixo da viagem foi de... Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Perdão, B vale 8 não, gente. 8 quilômetros é o valor de X, né? Então vê, ele está dizendo para a gente que quando Y foi igual a 15,6, X foi igual a 8 quilômetros. Então eu vou substituir na função. No lugar do Y, eu vou colocar 15,6 igual a A vezes X, que é 8, mais B, que é a taxa fixa, né? Que é a taxa fixa. É o que ele está perguntando, tá, gente? O A é a taxa de variação. Ele deu na questão. Ele está dizendo no enunciado que cobra R$ 1,40, olha, R$ 1,40 por quilômetro rodado. Então isso aqui vai ser 1,4x, 1,4 vezes 8, mais B. Ou seja, B vai ser R$ 15,60 subtraído de 1,4 vezes 8. É 8 mais 2,4, né? 10,4. 10,4. Fazendo a conta alta aqui, tá? Então B vai ser igual a quanto, gente? 5,2. B igual a 5,2. 5,2. Perdão, 1,4 vezes 8, gente, não é 10,4 não, tá? Porque é 8 mais 3,2, é 11,2, 11,2, certo? Agora sim. Então isso aqui vai dar 4,4, é o valor de B, certo? Que está na letra D de dado, ok? Bom, vamos lá. A questão 5, grande questão 5, questão de comparação de funções, né? Então a empresa de plano de saúde oferece aos clientes 2 tipos de plano. No plano A, R$ 360 de mensalidade, mais R$ 12 por consulta ao mês. No plano B, R$ 280 de mensalidade, mais R$ 20 de consulta por mês. Aí para um cliente que realiza por mês uma média de 8 consultas, qual é o plano mais barato? Galera, para resolver essa questão não precisa de função. É só fazer o cálculo com o plano A, o cálculo com o plano B e responder. Eu vou usar a função, porque é o que a gente está estudando, tá? Então eu vou escrever a função do plano A. Eu vou escrever aqui a função do plano A, tá? Quem é a função do plano A? R$ 360 de parcela fixa de mensalidade, mais R$ 12 por consulta, ou seja, 12x, tá? E o plano B? Vamos lá? Como é que fica aqui o cálculo do plano B, galera? No plano B, R$ 280 de valor fixo, mais R$ 20 por consulta, 20x. O que é que eu faço? Eu vou igualar esses dois valores. Eu vou pegar o plano A, 360 mais 12x, e igualar com o plano B, 280 mais 20x. Galera, o que a gente já viu? Por que eu estou igualando? Porque eu quero encontrar o valor de x que faz com que o plano A fique igual ao plano B, tenham o mesmo valor. Qual é o número de consultas que faz o plano A ficar com o mesmo valor do plano B? Por isso que eu estou igualando. Então eu vou ficar trocando de lado aqui, né? 360 menos 280. Eu vou jogar o x para o lado direito para ele ficar positivo, tá certo? 20x menos 12x, tá? Ou seja, 80 igual a 8x. X igual a quanto, gente? X igual a 10. O que significa esse 10? É o número de consultas que faz com que os dois planos tenham o mesmo valor no final do mês. Então, o cliente que faz 8 consultas em média, qual é o mais barato? Aí, vamos lá. Mais de 10 consultas
fica mais barato aquele que cobra menos por consulta, que seria o plano A. Menos de 10 consultas, fica mais barato aquele que tem uma mensalidade mais barata, é o plano B. Então a resposta do problema, plano B, porque tem uma mensalidade mais em conta, ok? Vamos na questão 6. Uma empresa de planos de saúde oferece... repetir a questão aqui, tá, gente? Então vamos lá, questão 7. Uma pequena piscina com capacidade para 80 mil litros está inicialmente cheia e começa a ser esvaziada às 8 horas da manhã. O gráfico retilíneo a seguir é uma função afim, uma reta, mostra a situação. Aí está aí o gráfico, certo? A pergunta é, às 11 da manhã a piscina conterá, então às 11 horas, qual é o valor de Y? É o que ele quer saber, tá? Bom, a gente está estudando, então eu não vou resolver do jeito mais rápido. Eu vou resolver de um jeito para a gente aprender função, tá? Então eu vou escrever a lei da função no gráfico, ok? Então qual é a função que representa esse gráfico? É o que eu vou fazer. Então, galera, nessa questão 7 a gente vai pensar da seguinte maneira, tá certo? A gente precisa entender que na origem do gráfico, na origem do tempo, às 8 horas da manhã é a origem do tempo. Esse ponto para mim, por ser a origem, eu vou chamar de 0, tá? 0, tempo 0. Às 9h30, 1h30 depois, então eu vou chamar de 1,5, 1h30 depois, tá? Às 11 horas, são 3 horas depois, eu vou chamar de 3. Então eu sei que o x é 0, depois 1,5, depois 3, tá massa? Para poder dar certo, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. E agora a gente vai trabalhar normalmente. Então a gente sabe que essa é uma função afim. É uma função do tipo y igual a x mais b, onde b é a interseção da reta com o eixo y. O valor de b está aqui, ó, 80 mil é o b da função, tá? E o a? Como é que a gente calcula o a da função, galera? Vamos lá, né? O a da função, gente, é a formulazinha, né? É a taxa de variação. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é x2, x1, y2, y1 são as coordenadas de dois pontos conhecidos no gráfico. Então, por exemplo, eu conheço as coordenadas desse ponto aqui, que eu vou chamar de P1. Quem é o x desse ponto? O x desse ponto, ó, 1,5, tá? 1,5. E quem é o y desse ponto? 65 mil. Esse ponto eu estou chamando de P1. O outro ponto que eu tenho está lá em cima de rosa já, ó, esse aqui, né? Eu vou chamar esse ponto de P2. Quem é o x desse ponto? 0. Quem é o y desse ponto? 80 mil. E agora eu vou jogar na fórmula, tá? Então, y2 menos y1. Quem é y2? y2, 80 mil. 80 mil. Menos y1. Quem é y1? 65 mil. Sobre x2 é 0. Menos x1, que é 1,5. Então, isso aqui vai ser igual a 15 mil sobre menos 1,5. Eu estou dividindo o número positivo por um negativo. O resultado é negativo, né? Então, menos 10 mil é o resultado. Esse é o a da função. Então, como é que fica escrita a minha função aqui? Y igual a menos 10 mil x mais b, que é 80 mil. A questão quer saber qual vai ser a quantidade de água, né? O volume, às 11 da manhã. Às 11 da manhã, x vale 3. Então eu vou colocar 3 no lugar de x. Então y vai ser menos 10 mil x. X não, vou colocar o 3 no lugar do x, né? Mais 80 mil. Então isso aqui vai ser igual a menos 30 mil, mais 80 mil. Quanto é que vale y então, galera, para terminar a questão?
50.000 é o resultado, tá? Então 50.000 é a resposta da questão que está na letra C. Aqui, ó. Ok, beleza, galera? Vamos embora. Mais uma questão de gráfico de função afim. Nesse caso eu nem coloquei o enunciado. Eu só quero que você em casa, partindo do gráfico, chegue na função. Qual é a função que representa esse gráfico? É o que eu quero saber. Então vou olhar para o gráfico e já sei que B vale quanto? Ó? B vale 1. B é a interseção da reta com o eixo Y, certo? Então vamos lá. E para calcular o A eu preciso de dois pontos conhecidos, né? Então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto 1. Qual é o x do ponto 1, gente? 4. Qual é o y? 0. E vou pegar aquele ponto lá, que eu vou chamar de ponto 2. Ó. É o ponto onde tem o 1, né? Então x vale 0 e y vale 1. E vou calcular o A. Quem é o A da função? O A é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 vale 1, y1 vale 0, sobre x2 vale 0 e x1 vale 4. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre menos 4, ou seja, menos 1/4, ou menos 0,25. Então agora eu vou escrever a função. Quem é a função? Y é igual a menos 1/4 de x, eu posso escrever assim, né? Mais b, que é 1, ou eu posso escrever assim, ó, menos x sobre 4 mais 1, tanto faz, ou até mesmo número decimal, menos 0,25x mais 1, tá? Essa é a função, beleza? Bom, vamos na próxima, questão 9. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio, em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico. Então, a precipitação ocorrida em 26 de maio é fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó, vamos encontrar a função, né? A função é y igual a x mais b. O b da função está aqui, ó, 120. É a interseção com o eixo y. E o a, como é que eu calculo o a da função? Galera, o a da função vai ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bota um pause aí no vídeo, tá? E vai resolvendo. Vamos lá. Quem é o y2? Eu vou chamar esse ponto aqui mais baixo, ó. Eu vou chamar esse ponto de P2. Quem é o x desse ponto? 20. Quem é o y? 70. E o ponto lá em cima, mais alto, eu vou chamar de P1. Tanto faz, tá, gente? Quem é o x de P1? 0. Quem é o y? 120. Vou substituir. Então, y2 é 70, menos y1, 120, sobre x2, 20, menos x1, 0. Isso aqui vai ser menos 50 sobre 20, que é igual a menos 2,5, tá? Esse é o a da função. Então, quem é a minha função? Y igual a menos 2,5x mais b, que é 120. Essa é a minha função, ó. Essa é a minha função. E agora eu respondo qualquer pergunta. A pergunta quer saber a precipitação em 26 de maio. A precipitação é o y, eixo vertical. E 26 de maio é o x. Então eu vou colocar 26 no lugar de x, tá? Então vai ser menos 2,5 vezes 26 mais 120. Y vai ser igual a menos 2,5. 26 vezes 2 é 52. Mais 13, 65. Então, menos 65 mais 120. Isso aqui é igual a 55. É a resposta. Letra D de dado. Beleza, meu povo? Vamos embora, vamos embora.
Questão 11. Questão 11, parábola. O que é que eu quero com essa parábola? A função. Qual é a função que gerou essa parábola? É isso que eu quero saber, tá? Então a gente sabe que função quadrática é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde é que está o c? C é a interseção da parábola com o eixo y. Está aqui, ó. 2 é o c da função. Já sei que c vale 2. Qual é o ponto aqui que a questão fornece para a gente? A questão fornece para a gente o vértice da parábola. O vértice da parábola que está aqui, né? Olha, esse é o vértice da parábola. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o x do vértice. É a fórmula mais fácil de usar. Então, quem é o x do vértice? Menos 2. O y do vértice é 6, né? Que nesse caso é o valor máximo da função. Então, eu vou usar a fórmula do x do vértice, tá certo? Vamos lá. Então, eu vou escrever que x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Que nesse caso vale quanto? Qual é o valor do x do vértice, galera? Menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 2. Aí eu faço meios pelos extremos, tá? Meios pelos extremos. E eu vou ficar com menos b igual a menos 4a. Ou seja, b é igual a 4a. Vou guardar essa relação. Essa relação aqui eu vou guardar. Ó. B é igual a 4a. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar um ponto conhecido do gráfico. Pode até ser o vértice, certo? Pode até ser o vértice, que tem coordenada x igual a menos 2 e y igual a 6. E vou substituir na função. No lugar do y, eu vou colocar 6. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, eu vou ficar com 6 igual a que multiplica menos 2 ao quadrado. Vai ficar positivo, né? Mais b que multiplica menos 2, mais c. Então, 6 igual a menos 2 ao quadrado é 4. Então, 4a. B multiplicado por menos 2, menos 2b. E C a gente sabe que vale 2. Está no gráfico, tá, gente? Está lá no gráfico, C igual a 2. E no lugar do B, eu acabei de encontrar uma relação entre B e A. B é igual a 4A. Está aqui, né, gente? Ó. B igual a 4A. Então, no lugar do B, eu vou escrever 4A. 6 igual a 4A menos 2 vezes 4A mais 2. Ou seja, 6 é igual a 4A menos 8A mais 2. Tá? Vamos voltar para cá, né? Ó, passa esse 2 para o outro lado, subtraindo. 6 menos 2, 4, né? Igual a menos 4A. 4 menos 8, menos 4. Então, A é igual a quanto, gente? A é igual a menos 1, né? Agora eu sei que A vale menos 1. O que é que eu faço agora? Calculo B. B é igual a 4A. Então, 4 vezes menos 1. Ou seja, B é igual a menos 4. Descobri o A, o B e o C. Agora é só escrever a função. Quem é a função, gente? Qual é a lei da função? Y igual a menos x ao quadrado. Por que menos x ao quadrado? Porque A vale menos 1. Então, eu boto só o menos. Mais bx, então menos 4x. Mais c, que é 2. Essa é a função, galera. Beleza? Eu vou concluir esse vídeo com essas questões. Amanhã tem mais, certo? Beijo, cheiro.